Todo ano a história se repete. A Prefeitura e o governo estadual aproveitam o clima de festas e aumentam a tarifa do transporte público. O aumento é a confirmação que as autoridades estão um pouco se lixando para os usuários do transporte público. O fato inegável é que o transporte coletivo de Joinville gera lucro apenas para duas empresas, Gideon e Transtusa. O nosso transporte é público ou não? Em tempos de crise, os governantes deveriam diminuir as tarifas e não aumentá-las. Andei de ônibus durante toda a minha adolescência. Ia com meus irmãos para o colégio. Hoje, às vezes, eu uso o ônibus estadual, quando eu vou para Jaraguá do Sul, Blumenau, Curitiba, e percebo que o ônibus é outro nível, confortável, climatizado, poltronas reclináveis, os passageiros são tratados com dignidade. Em agosto de 2018, a Polícia Federal doou para a Prefeitura de Joinville, via Secretaria de Cultura e Turismo, um lindo ônibus ilustrando as belezas e ícones do nosso município. Ele foi apreendido pela Polícia Federal em maio de 2017 por transportar mais de 200 quilos de cocaína e crack. Hoje o ônibus está sendo usado em atividades educativas e culturais. Infelizmente, os ônibus que a comunidade joinvilense usa no dia a dia não são do mesmo padrão. Eles não possuem nenhum conforto para os seus usuários. Égua, guria. Fui pegar um Zarco hoje em Joinville e a passagem estava 4,80 pila. Os donos do Zarco estão lavando a égua. Traduzindo para quem não é de Joinville. Nossa moça, fui pegar um ônibus hoje em Joinville e a passagem estava R$ 4,80. Os donos dos ônibus estão se dando bem, estão ficando ricos. No final do ano passado, exatamente no dia 27 de dezembro, o prefeito de Joinville assinou o decreto 33.200. Foi o nosso presente de Natal. A passagem de ônibus de Joinville ficou mais cara a partir do dia 7 de janeiro de 2019. O valor da tarifa da passagem antecipada passou de R$ 4,30 para R$ 4,40. E a passagem embarcada adquirida dentro do ônibus subiu de R$ 4,65 para R$ 4,80. A passagem de ônibus de Joinville é uma das mais caras entre as grandes cidades de Santa Catarina. Realmente, os proprietários das empresas Transtusa e Gideon já são e estão ficando, de centavo em centavo, cada vez mais ricos, pois, como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Curioso que sempre ocorrem esses aumentos no início do ano, mas não é por acaso. Tem um motivo, é o período de férias escolares. É para evitar as manifestações estudantis contrárias. Eu sou contra o aumento, pois vejo que é uma injustiça. O valor adicional cobrado parece pouco para quem anda sentado no seu automóvel, com o ar-condicionado ligado no máximo. Parece pouco, mas não é. Quem mais sofre são os pobres. É muito cômodo, é muito fácil fechar os olhos para o sufoco dos mais humildes, menos favorecidos, que acordam cedo, trabalham o dia todo, vão e voltam em ônibus lotados, parecendo verdadeiras latas de sardinha, no maior calor, cansados, esgotados. Os ricos, os empresários, não são afetados. Os privilegiados que moram em condomínios fechados, também não. Caso o aumento fosse para R$10, para R$50, para R$100, eles pagariam tranquilamente, sorrindo. Porém, o aumento de centavos onera, pesa no bolso do mais pobre. Do trabalhador, do chão de fábrica, que coloca a mão na massa, que realmente faz a cidade progredir. Quem está no topo da pirâmide, quem vive essa realidade de Joinville, nos bairros nobres, muitas vezes não está nem aí para quem vive na base da pirâmide, nas periferias, quem vive nesta realidade de Joinville. Existe uma gritante desigualdade social em Joinville e não podemos fechar os olhos para ela. O salário mínimo foi reajustado esse ano de R$ 954 para R$ 998, o que representa um aumento de 4,61%, ou seja, subiu apenas R$ 44. O brasileiro continua sem poder de compra. A grande maioria do povo de Joinville está contra o aumento da tarifa de ônibus. Está revoltada e os mais rebeldes externam a sua indignação até por meio de pichações
em letras maiúsculas em vários muros da cidade. Veja o depoimento contra o aumento do Sr. Manuel. O meu nome é Manuel, eu moro em Joinville desde 1971. Eu sou isento da passagem, mas os meus filhos, os meus netos e a minha nora, eles usam. E esse aumento aí está muito alto. Reflita comigo, mas será que a nossa passagem de ônibus é tão cara assim? Quanto você gasta por ano em Joinville comprando passagem de ônibus? Isso levando em conta o valor das passagens de ida e volta durante 22 dias úteis por mês. Por quantos meses você precisa trabalhar apenas para pagar o seu passe? Já fez as contas? Vou te ajudar. Passagem antecipada. Antes era R$ 4,30, vezes 2 ida e volta, dá R$ 8,60. Vezes 22 dias úteis, dá R$ 189,20. Vezes 12 meses, igual a R$ 2.270,40. Esse era o valor que ele pagava antes. Agora é R$ 4,40. O valor total dá R$ 2.323,20. E a passagem embarcada? Antes era R$ 4,65. O total dava R$ 2.455,20. E agora, com R$ 4,80? Esse valor vai para R$ 2.534,40. Realmente, o valor é um absurdo. Agora lembre-se que tem gente que utiliza 2 ou 3 ônibus. E tem famílias que tem mais de uma pessoa que utiliza os ônibus. Imagine o impacto no orçamento mensal dessas famílias. É importante que você relembre de alguns protestos que ocorreram no Brasil contra os aumentos das tarifas de transporte público. Em agosto de 2003, houve a revolta do Buzu, em Salvador, Bahia. Em 2004 e 2005, houve a revolta da Catraca, em Florianópolis, Santa Catarina. Em 2005, surgiu o movimento Passe Livre, MPL, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em 2011, houve outra revolta do Buzu, em Salvador, Bahia. Em agosto de 2012, houve a revolta do Busão, em Natal, Rio Grande do Norte. Em junho de 2013, houve as manifestações dos 20 centavos, ou as manifestações de junho. Milhões de brasileiros foram às ruas por todo o Brasil. Foi a maior manifestação desde as manifestações pelo impeachment do presidente Collor, em 1992. O brasileiro sempre lutou contra o aumento das tarifas de ônibus. E todos os anos é sempre a mesma novela. Confira. R$ 4,80 não. O aumento da passagem atrapalha a vida do trabalhador. A qualidade do serviço prestado pelos ônibus não melhora e fica cada vez mais caro. Como explicar? O nosso transporte público está entre os mais caros e é de péssima qualidade. Não apresenta os mesmos serviços que os encontrados ao redor do mundo. Compare com outros países e veja que o número de minutos que o brasileiro precisa trabalhar para pagar a sua passagem de ônibus é muito maior. A Prefeitura de Joinville deve encontrar maneiras de reduzir a passagem e não aumentá-la. Os vereadores devem defender os interesses dos eleitores. Vamos exigir os nossos direitos. Se manifeste e exerça a sua cidadania, porém com responsabilidade. Nada de desrespeitar nem desacatar a polícia, nada de depredar, saquear, incendiar, destruir o patrimônio público e nem privado. Quem age com violência, adotando a postura de vândalo, é um criminoso e deve ser reprimido também com violência. Infelizmente, todos os anos, vários estudantes se excedem e acabam detidos por vandalismo e desobediência.
O cidadão tem o direito de protestar e de se manifestar de modo pacífico. Eu sou a favor dos cidadãos que têm consciência política e protestam pacificamente, visando o bem comum. Porém, sou totalmente contra os black blocs, simpatizantes do anarquismo, que andam mascarados, que agem com violência, quebrando vidraças. Este aumento pode até ter um amparo jurídico, mas não deixa de ser um aumento perverso, pois afeta o povo simples e pobre. A população de baixa renda é a que mais sofre. A prefeitura tem que achar um modo de subsidiar o transporte coletivo, tirando o valor da sua própria receita, ou seja, dos seus próprios recursos, pois os mesmos são originários dos impostos que o joinvilense paga. Não basta apenas alterar o sentido das ruas e fazer corredores exclusivos para ônibus. O prefeito e os empresários do transporte coletivo devem tomar algumas importantes medidas para melhor servir a população de Joinville. Vou citar algumas. Adquirir novos ônibus, modernizar os ônibus existentes, investir em mais ônibus com acessibilidade e ampliar a frota de transporte eficiente com a plataforma elevatória, criar novos itinerários e horários, investir mais na mobilidade da cidade, disponibilizar mais ônibus equipados com ar-condicionado e com carregador USB para celular, construir uma plataforma elevada no terminal de ônibus do centro, para que os passageiros não fiquem submersos toda vez que chover forte. Melhorar o conforto dos pontos de ônibus não apenas no centro, nos bairros afastados também. Muitos deles não têm nem onde sentar. Em 2013, os bravos vereadores de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, moveram ação cautelar contra o aumento da tarifa de ônibus, o qual foi aceita pelo juiz Hilbert Maximiliano Obara, da 5ª Vara da Fazenda Pública, e suspendeu o aumento da prefeitura. Os vereadores gaúchos estão de parabéns. E os vereadores de Joinville? Esses também devem lutar pela redução do valor da tarifa atual e realizar audiências públicas sempre que a prefeitura pretender aumentar o valor das nossas tarifas. Os políticos não podem ser eleitos para tornar a vida das milhares de pessoas ainda mais difícil. Ao contrário, devem se eleger comprometidos e preocupados com as necessidades da população. Devemos lutar para que haja revogação do então recente aumento da tarifa de ônibus. Devemos nos unir para barrar esse aumento. R$ 4,80? Não. Ao meu ver, a cada ano que passa, está havendo um maior desestímulo ao uso do transporte público em Joinville. Vai compensar juntar 2, 3, 4 pessoas e irem de carona com um amigo que possui carro e dividirem o valor do combustível. Com certeza, sairá mais barato. Queremos uma Joinville avançada, moderna, porém a cidade avançada não é aquela em que os pobres andam de carro, mas aquela em que os ricos usam o transporte público. E o que está acontecendo aqui em Joinville é exatamente o oposto. Finalizo enviando um grande abraço para os amigos motoristas e colaboradores das empresas de ônibus, que trabalham incansavelmente de janeiro a dezembro, com responsabilidade, tudo para garantir o direito de ir e vir do povo de Joinville. Parabéns aos integrantes do movimento Passe Livre, MPL, que lutam todos os anos contra os injustos reajustes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos debater política. Um grande abraço do seu amigo Pacelli e até o próximo vídeo.